E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre as relações, né? Possíveis relações entre Game of Thrones e o teatro elizabetano jacobeu. E assim galera, eu já vi muitos canais no YouTube aí, pessoal fazendo relações entre Game of Thrones e filosofia. Inclusive tem um nome, tem um livro chamado Game of Thrones e a Filosofia aí, né? Pra quem quiser ter mais interesse em saber sobre isso, né? E eu até pensei em fazer algo nesse sentido sobre Game of Thrones, mas ficaria uma coisa muito repetida, né? Coisas que outras pessoas já fizeram aí. Eu nesse canal não quero fazer coisas repetidas, mesmo que o canal em si não dê muita visualização. Inclusive eu acho, né, que meu último vídeo levou um strike, eu não sei se ele levou um strike, mas talvez, eu não sei o que aconteceu, né? No último vídeo o algoritmo ele não entregou muito. Tanto é que eu só recebi 30 visualizações aí. Não sei se por causa desse vídeo meu canal vai ficar com algum problema aí, né? Talvez eu tenha até que excluir ou ocultar esse vídeo. Mas enfim, pessoal, né? Vamos tentar aqui falar sobre alguns temas, não temas mais leves, né? Porque não, eu não quero deixar de falar a verdade aqui para vocês, né? Mas é sempre aquela coisa de você falar sobre esses temas pisando, colocando tudo em panos quentes, né? Porque senão nós vivemos uma realidade de hoje em dia, né? Especialmente no Brasil, em que a liberdade de expressão ela não existe de fato, né? Ela existe para você falar só aquilo que já é conveniente. Então, assim, para você ter liberdade de expressão para falar só o que é conveniente, isso aí você tem qualquer ditadura, você tem esse tipo de liberdade de expressão, né? Então, assim, vamos começar falando sobre o teatro elisabetano jacobeu em si, né? Porque essa é uma parte aqui que a maioria das pessoas aí talvez não tenham um conhecimento, porque o que acontece? A maioria das pessoas não se interessa tanto assim, né, por história da arte e mais especificamente história do teatro, que é uma coisa mais específica ainda, né? No máximo que eu vejo é o pessoal se interessar por literatura em sentido amplo, né? Ou seja, os grandes clássicos da literatura. Quando eles chegam a ler alguma coisa de teatro, é mais alguma coisa assim, Shakespeare, né? Poucas pessoas chegam a ver alguma coisa sobre Racine, né? Ibsen, Shaw, né? Entre outros aí. Ou os grandes nomes do teatro, que não existe só Shakespeare aí, mas o pessoal só conhece Shakespeare no máximo, isso quando conhece assim de nome e não exatamente conhece por ter lido, né? E assim, esse é o teatro, né? Esse teatro dessa época aí, esse é o teatro que rolava lá na Inglaterra durante o reinado da Rainha Elizabeth I e do rei James I. Porque assim, era uma época cheia de intrigas, cheia de traições, era uma época cheia de vingança, né? Tanto é que esse teatro ficou conhecido como o Teatro da Vingança, né? Que também era um tipo de teatro de tragédia, né? Tipo assim, imagina aí um episódio de Game of Thrones, né? Para quem nunca ouviu falar do teatro Elizabethano Jacobeu. Um episódio de Game of Thrones é como se fosse, muitas vezes, mais ou menos ali o enredo de um episódio do teatro Elizabethano Jacobeu, né? Agora, o que é que esse teatro tem a ver com o tema da vingança, né? As peças dessa época eram peças cheias de personagens querendo se vingar, né, de alguma coisa. Tipo, você tem lá o Hamlet. Hamlet, ele queria vingar a morte do pai. Ou você tem lá, por exemplo, o Macbeth. Macbeth queria ser o rei a qualquer custo. E, tipo, esse teatro também, né, tem outra coisa, que esse teatro também tem uma pegada meio filosófica aí. É tipo, eles usavam a vingança para falar sobre dilemas morais e éticos. É como se, por exemplo, cada personagem fosse um exemplo de como a sociedade via a vingança naquela época. Cada personagem, ele, na verdade, ele é a representação de alguma coisa, né? Ou de alguma ideia, ou de algum personagem da vida real, né? E é tipo assim, como é que isso se compara aí com Game of Thrones? Né? Como é que nós enxergamos a relação disso com Game of Thrones? Já começa no tema da vingança, né? Começa no tema da vingança aí, mas não só a vingança, porque assim, tipo, a vingança em Game of Thrones, ela não é só por vingança. Da mesma forma no teatro também era assim, né? A vingança em Game of Thrones, ela vai servir mais assim para mostrar certos dilemas morais aí, certos dilemas éticos dos personagens, né? Certos dilemas da sociedade também. Então assim, para você ter uma ideia, né? Tipo assim, você pega o teatro
esse teatro elizabetano jacobeu, ele era muito cheio de reviravoltas também, né? Tipo, aqueles cliffhangers que sempre tem também em Game of Thrones, né? Aquela reviravolta no enredo, né? Aquela surpresa que você tem no enredo, né? Você tinha ali também muitas traições acontecendo, né? Tudo isso, né? São coisas que você vê em episódios de Game of Thrones. E isso assim, porque a gente nem começou aqui a falar sobre os personagens trágicos, né? Porque tipo, o Otto Maria Carpo, né? E a maioria das informações aqui que eu tô tirando, pessoal, do livro, dos 4 volumes aí, né? Do História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. E o Otto Maria Carpo, que é esse grande crítico literário aqui, ele vai mencionar que esses personagens, existem modelos aí de personagens, né? Você tem tipo o villain, né? Que é o vilão, e o clown, que é o palhaço, né? Que esses personagens vão ter uma mistura de elementos trágicos e cômicos, né? Daí nasce a tragicomédia também, né? Ou tragicômico. Nós podemos ver um pouco disso aí no Tyrion Lannister, né? O Tyrion, ele é um personagem tragicômico, ele é um personagem que ele tem elementos de anti-heroísmo, que muitas vezes é entendido como vilania, ou ele também tem esses momentos aí de momentos trágicos e momentos de palhaço também, né? Ele entra nesse aspecto do tragicômico. E nós temos lá a Cersei, que é a irmã dele, que na verdade ela é a vilã completa, né? Mas ela vai ter também ali algumas camadas de complexidade também, né? Não vai ser só o fato dela ser vilã. Agora sim, pensa aí comigo, pessoal, né? O teatro elisabetano, jacobeu, né? Um nome grande pra caralho ficar falando isso toda hora, né? Esse teatro, ele não tinha um medo de explorar esses dilemas éticos, esses dilemas morais da época, né? Ele tocava na ferida mesmo, só que assim, claro que tinha alguns limites, né? Limites temporais aí da época, mas eles iam bem fundo na psicologia dos personagens. Tipo como o Martin também faz em Game of Thrones, né? Game of Thrones você tem lá, por exemplo, Jon Snow. Jon Snow vive num dilema moral eterno lá de que ele sempre está tentando fazer o que é certo, mesmo quando, tipo, ao redor dele você vê um caos moral. Você vê que isso aí dá certo pro Jon Snow na série, né? Não sei se nos livros vai dar certo aí. Mas aí o que é que acontece, né? Você pega lá outro personagem, que é o Peter Baelish, o Mindinho, né? Ele seria tido aí como um intrigante diabólico, né? O modelo do intrigante diabólico do teatro jacobeu, porque ele está sempre tramando, ele está sempre manipulando todo mundo, né? Então, é aquele negócio, né? Quem muito quer, nada tem, né? Game of Thrones, isso aí vai se aplicar lindamente tanto a Mindinho como a outros personagens aí, né? O personagem ele quer muito, 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 ele não se contenta com só aquilo que ele tem e no fim o final deles muitas vezes é trágico, né? Mas aí assim, vamos começar com o clássico dos clássicos aí, né? Tipo, vamos falar aqui do Macbeth de Shakespeare. O Macbeth, ele queria ser rei a qualquer custo, né? E o que aconteceu com o Macbeth? Ele morreu todo picotado no final. Então é como se o Macbeth ele queria tanta coroa, né, que ele esqueceu que ser rei não é você só sentar ali no trono e dar ordem. Ser rei é uma responsabilidade moral imensa, né? É uma responsabilidade por muitas vezes vidas humanas aí, né? Agora assim, você pega lá a literatura austríaca, porque tipo assim na Europa, né? Não só na Inglaterra, na França, né? Você tinha toda uma questão assim, por exemplo, em Viena existia um tipo de peça chamada de comédia de sonho, comédia de sonho. Esse tipo de peça, geralmente você tinha assim, um personagem ambicioso, ele sonha com todas as glórias que ele poderia ter, mas aí quando ele acorda, ele percebe que é tudo ilusão. E aí ele decide largar a mão dessa ambição, né, e segue com a vida dele. E você vê isso em peças, em romances, né? Tudo isso acontece, né? Por exemplo, na vida real você vê também isso acontecer. Você vê, por exemplo, historicamente falando, né? O Alexandre Magno. O cara conquistou meio mundo, né? Mas aí ele morreu jovem, todo o império dele se desfez. Não? Então é como se a missão fosse uma espécie assim, de castelo de cartas, né? É o House of Cards, né? Que é outra série aí que ele pega também um conceito parecido com o Game of Thrones, né? Você cria um castelo de cartas e depois ele desaba aí, né? Só que assim, quais seriam aí, né, as principais diferenças entre a maneira como a vingança ela vai ser retratada nesse teatro jacobeu e Game of Thrones?
A primeira diferença que eu consigo identificar aqui, pessoal, é basicamente o contexto histórico do que era permitido e do que não era permitido, né? Porque o teatro jacobeu, ele reflete muitas tensões, muitos dilemas da época e da Inglaterra lá do século XVII, enquanto que Game of Thrones, ele vai pegar coisas emprestadas aí de várias culturas, vários períodos históricos, inclusive da própria atualidade também, né? Assim, quando o teatro jacobeu, ele está todo preocupado com questões aí, né, morais e éticas da época, Game of Thrones, ele vai pegar coisas de várias épocas aí, né? Ele vai pegar um mundo ali onde a moral também ela é mais cinzenta, né? Teatro jacobeu muitas vezes você tinha uma moral binária, né? Você tinha o cara que era totalmente bem, totalmente mal, né? Mas por vezes também, você também tinha alguns casos de moral cinzenta aí, né? Mas não era uma coisa tão generalizada assim, né? Como é hoje, né? É uma característica da modernidade, né? Da contemporaneidade aí, né? As séries, né? Não só Game of Thrones, mas você pega Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men, esse aspecto da moral cinzenta, né? Nem tudo é preto no branco aí, né? Então, uma outra diferença que nós podemos enxergar aí também é a forma como a vingança ela é retratada no teatro jacobeu, né? A vingança, e assim também Game of Thrones, né? A vingança no teatro jacobeu é quase sempre uma tragédia, né? É uma fatalidade ali que acontece, né? É uma coisa para deixar todo mundo triste, né? Geralmente no teatro jacobeu a vingança é algo que destrói tanto a pessoa o vingador quanto o vingado. O vingador ele sente mal, o vingado também sente mal. Já em Game of Thrones, o que acontece? A vingança ela pode ser tanto uma tragédia quanto uma vitória épica. Você pega lá, por exemplo, Arya Stark. Arya Stark ela passou a sair inteira planejando a sua vingança lá, né? E no final foi tipo assim, quem ri por último, né? Ri melhor. Só que assim, né, o teatro jacobeu tem mais essa coisa, né? Essa coisa de mostrar como a vingança também te leva a sofrer dores emocionais muito profundas ali, né? E outra coisa, né? O teatro jacobeu, ele é todo trabalhado aí na questão da linguagem, da retórica, né? Tem um lirismo muito mais forte, né? Tipo, cada fala é muito bem trabalhada, é como se fosse, cada fala é como se fosse um golpe de espada, né? O conflito todo ele acontece nos diálogos, nas falas, né? Já em Game of Thrones, assim, Game of Thrones é uma série que tem muito diálogo também, mas assim, boa parte dos conflitos principais eles não vão partir na questão do diálogo, né? Eles não vão estar presentes no diálogo em si, né? Enquanto no teatro jacobeu, os conflitos principais eles acontecem por meio dos diálogos, né? Game of Thrones a ação fala um pouquinho mais alto, né? Em certos momentos aí, né? Você vai ter menos papo e mais porrada. Só que, obviamente, que isso vai variar do contexto aí, né? E até porque no livro o próprio autor ele não é tão intensa essa questão da ação, né? Tem, mas a ação era um pouco mais contida do que, por exemplo, nas obras do Bernard Cornwell, né? Então, tipo, o teatro jacobeu é como se fosse aquela espécie de vinho antigo, né? Aquele vinho antigo, né? Aquele vinho que você tem que degustar com calma, né? Porque é uma coisa cheia de camadas, cheia de complexidade, tem muitos diálogos, né? É uma coisa cheia de lirismo. E já o Game of Thrones não, o Game of Thrones é mais como um shot de tequila, né? Forte, direto, deixa todo mundo doidão aí, né? Mas, assim, falando mais especificamente do teatro inglês aí, eu quero lembrar de uma coisa interessante aqui. Esse teatro inglês, né? Vamos falar teatro inglês, porque teatro Elizabeth Jacobeu é um nome muito grande para ficar falando direto, né? Esse teatro inglês aí, ele tem uma regra, né? Como lembra que falamos aqui, né? Que existem limites, muitas vezes temporais, né? Para a arte. A política também da época muitas vezes limita o quanto a arte pode, né? De certa forma alcançar. E nesse teatro inglês aí, especialmente o elizabetano e o jacobeu, ele vai ter uma pegada diferente do teatro aí dos outros lugares aí, tipo o teatro espanhol. É diferente nesse aspecto aqui, que é o seguinte, né? Eles tinham uma regra que era uma regra não escrita, que era a regra de você não matar o rei. Não mate o rei, nunca mate o rei numa peça. Né? Porque, tipo, lá na Espanha, por exemplo, o teatro ele era baseado todo em dogmas religiosos, né? Então, assim, na Espanha você não podia falar mal da religião no teatro.
Já na Inglaterra, né, você tinha uma monarquia muito forte. Então a coisa, para a religião, era mais solta. Só que aí, porque assim, eles não tinham um mito, né? Eles não tinham um dogma muito forte para se basear. Então o que rolava era mais assim, um equilíbrio meio delicado entre a moral da época e a forma do teatro. Agora assim, imagina você vivendo naquela época, onde o rei, ele era um semideus, né? Na Inglaterra era um semideus o rei. Você matar o rei em uma peça de teatro, isso seria como dar um tapa na cara da autoridade máxima, né? E aí isso poderia causar assim, uma confusão, um alvoroço danado aí, né? Tipo, tanto político como socialmente falando também, muitas vezes. Porque a sociedade muitas vezes engolia o fato de que o rei era um semideus, né? Mas a grande questão é, tipo assim, o George Martin, ele vai brincar com essa ideia, né? Ele vai brincar com essa regra porque ele vai subverter essa regra, né? De não matar o rei. Porque essa ideia, né, de faça o que quiser, só não mata o rei, era uma regra aí, não escrita, uma regra não escrita do teatro inglês. É como se fosse uma espécie assim de limite moral que os dramaturgos eles não queriam cruzar. Agora você pega lá, George R. Martin, o cara por trás de Game of Thrones aí, né? Ele simplesmente, ele pega essa ideia e vai virar de cabeça para baixo, ele vai subverter essa coisa. Porque você vai pegar, você começa logo na série ali, né? O rei Robert Baratheon. O cara mal aparece alguns episódios ali e ele já morre. Aí você pega lá também o rei Joffrey, né? O cara era tão odiado, né? O moleque lá era tão odiado, tão detestado por todo mundo, né? Que todo mundo comemorou quando ele morreu. Lembro até desse dia aí, né? Eu tava assistindo com meu tio, minha tia. Nós três comemoramos a morte do Joffrey aqui, né? Só que assim, o Martin, ele não só mata os reis, né? Ele não mata os reis por matar os reis, né? Eu acho que é um erro da série. Um dos erros da série é esse, né? Tipo, depois que a série perdeu a mão do Martin, né? A história do Martin, eles começaram a ir numa direção diferente da história do Martin. Eles começaram a matar por matar, né? O Martin ele não mata por matar. A morte do rei em Game of Thrones, ela não é só uma morte qualquer, né? Ela é uma morte que muda todo o jogo, né? Ele muda toda a dinâmica da coisa. Então, assim, você fica naquela expectativa. Pô, o que vai acontecer agora, né? Então, não é só questão de ser violento o Game of Thrones também, né? Não é só uma questão de... é uma série que tem violência. É mais uma questão de, tipo, é uma série que, além de ter violência, essa violência, ela tem uma consequência que... agora você não sabe mais o que vai acontecer na história, né? Uma coisa fica imprevisível. Então ele faz isso de forma inteligente. Ele não só mata o rei por matar, né? Ele faz isso para mostrar as consequências desse ato. Tipo, depois que o rei Robert morre, por exemplo, o Westeros vai virar tipo um caos total ali, né? Vai ser guerra para todo lado. Você vai ter todo mundo querendo o trono, né? Todo mundo brigando pelo trono, né? E vai virar uma bagunça. Só que assim, é óbvio, né, que o contexto político da Inglaterra, né, daquela época, vai influenciar as temáticas, né? Porque as peças elas refletem o que está rolando na sociedade, né? E refletem inclusive a política, né? Agora imagine você viver na Inglaterra lá, sob o reinado da rainha Elizabeth I ou do rei James I. O país lá está numa vibe, né, de expansão marítima, né? Disputa religiosa, uma monarquia que queria mostrar que mandava em tudo. Então, assim, o teatro ele vai acabar sendo um espelho desse tipo de realidade aí. Por exemplo, você pega lá o teatro elisabetano, da Rainha Elizabeth, né? O teatro ele tem uma pegada mais patriótica, mais moralista também, né? Tipo aquela coisa de filme da Marvel, né? Os heróis sempre ganham no final, né? Só que já no período jacobeu, a coisa vai ficar um pouquinho mais dark, vai ficar mais assim com cara de série da HBO, né? O teatro vai começar a explorar alguns temas aí mais pesados, né? Como você vai ter a vingança, vai ter traição, né? Até mesmo a morte também vai ter, né? A tragédia, né? A vingança de uma forma mais visceral, assim, né? Então, o teatro ele vai começar a se distanciar do povo, né? Se aproximar mais da aristocracia. É como se, tipo, antes o teatro, né, era uma coisa mais popular, né? Todo mundo curte, todo mundo vai, né? E depois vai se distanciando e abordando temas cada vez mais pesados aí, né?
E essa mudança toda não vai ser à toa, né? Porque estava rolando nessa época uma crise social na Inglaterra, né? Você tinha leis pesadas, você tinha leis pesadas contra a pobreza, né? Você tinha uma inflação lá que deixou todo mundo realmente assim lascado. Agora você pensa em Game of Thrones, né? A série vai brincar com essa coisa, né? Essas questões de poder, de vingança e política, né? Só que a série ela vai ter um jeito mais moderno de abordar a coisa. É como se, sei lá, o George Martin ele tivesse dado uma atualizada ainda no teatro Elisabethan Jacobeu, né? Ele atualizou a fórmula desse teatro, mas ele mantém a essência, né? Ele mantém a essência de como as coisas são feitas, né? Por exemplo, a série e os livros do Martin, eles abordam dilemas morais que são bem parecidos aí, né? Como os dilemas que nós enfrentamos hoje em dia também, né? São dilemas que muitas vezes também nem existiam tão fortemente naquela época, né? Mas hoje em dia existem certos temas que são universais aí, né? Como poder, traição, questões de lealdade, questões de justiça, né? O que é a justiça de fato, o que é vingança, será que tem diferença em vingança e justiça? Né? E aí em Game of Thrones, né, essas questões elas vão ser abordadas, mas aí é claro que o Martin vai pegar a coisa, vai jogar na nossa cara de um jeito bem cru aí, né? Mas nós vamos pegar aqui, por exemplo, o dilema do poder e da ambição. Pega lá o Midinho, né, o Littlefinger, o Midinho. O cara é personificação da ambição desmedida, né? A ambição acima do aceitável, né? Ele é como aquele cara que ele puxa o tapete de todo mundo, né, para subir na vida. Mas o que acontece com o Mindinho, né? Ele apanha da própria teia que teceu, né? Ele cai na própria rede aí, no caso. Isso na série, né? Não sabemos, eu não sei exatamente o que acontece depois do quinto livro. Aí na série o que acontece é que o menino ele se lasca aí, né? Mas assim, vamos pegar um assunto bem recente aí, né? Vamos pegar esse conflito aí, não queria falar muito disso, mas vamos pegar, né? Vamos falar aqui, esse conflito recente aí de Israel e Hamas, né? Não é preciso você olhar assim, só a literatura do nosso presente para falar sobre como certas obras da literatura universal elas podem, de certa forma, abordar o conflito entre Israel e Hamas. Porque assim, vamos falar... tem algumas obras aí, né, que mesmo que não falem diretamente sobre Israel e Palestina, né, você vai ver conflitos semelhantes acontecendo aí, né? Tipo, você tem o Guerra e Paz do Tolstói, aí, né, aborda muitos conflitos desse sentido, né? Você vai ter... existe um livro chamado O Cid, né, de Corneille, né? É um drama que fala sobre o conflito entre amor e a honra. Um tipo de dilema... Um drama que você fica lá entre o amor e a honra, um dilema moral, né? Que a gente encontra sempre em conflitos políticos e territoriais, né? Como Israel e Palestina, você tem, por exemplo, muitas questões em que você se depara assim, quem é o herói, né? Quem é o vilão, quem tem razão aqui, né? Quem está errado, na verdade, né? Você vê que a coisa, em certos aspectos, é nebulosa, né? Não é só... vídeo passado, por exemplo, eu me posicionei um pouco mais do lado de Israel, mas é óbvio que Israel... ela não é 100% bom, né? E óbvio que o Palestina não é 100% mal, né? Estamos lidando aqui com realidade, na verdade, né? E existe uma obra também chamada de Horace, né? Horace, também do Corneille, né? Que é uma obra que vai abordar o conflito entre o patriotismo e o amor, né? Esse é o tipo de dilema aí que muita gente enfrenta em situações de conflito, né? Que você tem ali que escolher entre o que você acredita ser certo para as pessoas que você ama, né? E o que, na verdade, é certo para o seu país, ou, na verdade, assim, o que é certo, de fato, segundo a lei natural, a lei de Deus aí, né? E em Game of Thrones, o que é que vai acontecer, né? Vamos começar por uma semelhança que é muito gritante aí, que é a questão da luta pelo território, né? A propriedade privada aí, né? No universo Game of Thrones, todo mundo quer sentar naquele trono de ferro, né? Aquele trono velho espinhento ali, né? Por quê? Só que assim, as terras de Westeros, essa coisa, né? É um prêmio cobiçado ali. As terras de Westeros, vem gente da puta que pariu pra pegar as terras de Westeros ali, né? E tudo isso aí vai ser como as terras entre Israel e Palestina no mundo real, né? Vai ser um conflito parecido com Israel e Palestina aí, né? Então você tem ali um território que é o pano de fundo
para muitas tretas, muitas disputas políticas aí que acontecem, né? A casa Stark, né, de Winterfell, ela é uma casa que você pode também comparar ali aos palestinos, né? Ou Israel, dependendo de como você quer entender a coisa, né? Os Starks, eles são vistos como os underdogs, né? Eles estão sempre tentando proteger suas terras, suas tradições. Só que, no mesmo momento, né? Você tem um lema interessante, que é o inverno está chegando, né? Que é o alerta constante para, tipo, não basta a gente ficar aqui nessa separação aqui se vai chegar um inimigo muito mais potente aí, né? Se bem que, né, no meu entender aqui, a interpretação seria que os caminhantes brancos seriam como se fossem o Hamas ou essa galera terrorista aí, né, que quer invadir, né? Israel está se defendendo lá. Você tem lá, por exemplo, o Muro da Cisjordânia. Existem povos ali que eles são povos que vítimas, das pessoas inocentes, vítimas do Hamas e do Hezbollah e desses grupos terroristas aí. Então vai ser criada essa barreira, né, essa barreira física que Israel construiu, alegando que isso seria para uma segurança, né? De fato é para segurança, né? Mas você vê que também, assim, muitas pessoas que são impedidas de passar por esse muro são vítimas desses terroristas aí, né? São vítimas desses grupos aí extremistas. Só que acontece, né? Como é que Game of Thrones vai retratar esses aspectos, né? Aspectos mais ligados à Inglaterra dessa época aí, né? Elizabetana. Para começar, né? A Rainha Elizabeth I aí, né? Ela foi uma rainha, né, da Inglaterra. Ela ficou no trono lá pelo século XVI, né? E assim, o reinado dela foi tipo uma novela mexicana com uma pitada ali de Poderoso Chefão. Porque você vai ter algumas intrigas políticas, né? Alguns casamentos arranjados, você vai ter algumas traições, né? Decapitações vai acontecer também, né? Basicamente como um episódio aí de Game of Thrones, né? E agora assim, o George Martin, ele se inspirou muito nessa época aí, né? Explicitamente ele se inspirou nessa época, na verdade, né? Porque aqui não é só uma relação que eu estou fazendo, uma relação que eu estou fazendo de mim mesmo a partir dos meus issues, né? Isso foi algo que o Martin fez intencionalmente, de fato, assim, isso é algo documentado aí, né? Você tem lá um ambiente político bem tenso, bem cheio de traições nessa época elizabetana, especialmente a questão da nobreza contra a realeza, e existem algumas semelhanças, tipo, você pega lá a Cersei Lannister, a Cersei, ela é uma nobre, né, querendo derrubar a rainha, né? Você pode enxergar ela dessa forma. E você vai ter um teatro da vingança, né? Que esse teatro da vingança vai ser um lance que vai ser muito comum você usar o teatro para espalhar algumas ideias, influenciar também, né? Os dramaturgos aí da época, né? O William Shakespeare, por exemplo, né? Eles gostavam muito de colocar essas traições, essas intrigas aí nas suas peças, e isso, né, sem contar com o fato de que a Inglaterra ela estava ali num período medieval cheio de guerras, cheio de disputas pelo trono, para depois você entrar numa era mais moderninha, né? Se isso você vai ter lá numa passagem, né, que você está lá num período cheio de guerra, cheio de disputa pelo trono, numa era de fortaleza, né, para as pessoas fortes, né? Tempos difíceis criam homens fortes aí, né? E o que acontece? Depois, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas, né? Você tem lá o rei fraco, o Robert Baratheon, né? Ele é um rei fraco para um período de guerra civil, né? E falando em guerra civil, as guerras das rosas aí, né? Esse é um conflito que o Martin, na cara dura, ele copiou, né? Porque essa Guerra das Rosas vai acontecer antes do período elizabetano, mas essa Guerra das Rosas tinha um grande impacto, teve um grande impacto na sociedade da época. E isso tudo aí o Martin copiou na cara dura, né? Porque você tem lá a Casa Stark contra a Casa Lannister, na série e no livro, né? Só que na vida real era a Casa York contra a Casa Lancaster, né? Você vê a semelhança aí nos nomes, já começa nos nomes a semelhança, né? E nessa treta aí, você vai ter vários reis, várias rainhas, né? Várias pessoas que subiram, várias pessoas que caíram também, né? E assim, agora, por que o tema da vingança era tão importante no teatro, né? Porque
era um jeito de você falar sobre moral e política, sobre a ética e política, né? Porque já que muitas coisas eram proibidas de você falar, né? Até o fato de você não poder matar um rei numa peça era um tabu, né? E em Game of Thrones também vamos ter alguns dilemas morais assim parecidos, né? Será que é certo se vingar? Será que isso aí vai trazer, né? Será que o que acontece quando você deixa o ódio tomar conta de você? Ou muitas vezes em alguns casos vai acontecer o contrário, o extremo oposto, né? Pode ser uma coisa que vai causar dor para quem se vingou, ou pode ser uma coisa que vai ser vista como uma vitória épica, né? Então vamos ter os dois lados aí, né? Por exemplo, lembra aí do Ned Stark, né? O Ned Stark, ele defendia a honra acima de tudo, mas ele acabou se fudendo no final, né? Decapitado, né? Mas aí você pega lá o Robert também, né? O Robert também se fode. Você pega o Jon, mas aí já começa a mudar a história, né? Com o Jon, ele tem a mesma moralidade do pai, mas ele consegue se dar bem na história, né? Você tem a Arya, né? E todo mundo vai querer, óbvio, aí, né? Um pedaço do bolo da vingança aí, né? Mas o mais legal de tudo isso aí, né? Que o teatro e Game of Thrones, né? Eles vão se inspirar todos em eventos históricos reais, né? O teatro elizabetano, ele vai se inspirar, por exemplo, em Sêneca, né? Nas obras de Sêneca, lá da antiguidade, né? Ele vai se inspirar também em história de reis ainda do passado, né? Mas também vai falar sobre a realidade de fato que estava acontecendo no contexto da época, né? Ele vai pegar coisas do passado muitas vezes para falar de coisas da época. Agora, tem diferenças aí, né, entre o teatro e Game of Thrones, porque assim, em Game of Thrones a vingança é um tema pesado aí, mas vai ter algumas nuances assim, tipo, às vezes você entende o lado do vilão em Game of Thrones, né? E quando você entende essa coisa de você entender o lado do vilão, isso é uma coisa muito século XXI, porque tipo, quem é que não lembra aí, né, de pessoal que era fã de Thanos aí, né? O pessoal que é fã de Griffith, né? Eu fiz um vídeo sobre Griffith, mas de forma alguma eu sou fã dele em si, né? Griffith ele é um personagem para mim interessante, mas eu dizer que eu admiro a pessoa do Griffith, o fato dele ser a malignidade do Griffith, não, né? Mas o século XXI tem muito essa coisa, né? De você ver que o vilão ele também tem um certo lado aí, né? E já no teatro tem essa coisa, tem mais essa coisa, essa moralidade que muitas vezes ela é muito mais dual, né? Você tem muito esse aspecto de não matar o rei também, essa regra de não matar o rei. Porque isso de matar o rei, na época, era um tabu muito gigante, né? Você desestabilizava todo o rei se você fizesse isso numa peça, né? Então é isso aí, né, pessoal? Tanto Game of Thrones como o teatro da época tem muitas semelhanças, muitas conexões, diferenças também tem, né? Mas eu acho que era bem isso que eu queria falar hoje, né? Por hoje, não tenho muito mais o que falar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curtam o canal, né? Comentem, compartilhem, ajudem o algoritmo aí a crescer, porque tá foda.